Que período cronológico se passa as Marvels? O que tá acontecendo com o MCU depois de Ultimato? O filme é medíocre? É bom? Ou ele só tá sofrendo os hates que vêm lá de Capitã Marvel? Tudo isso a gente vai conversar abertamente neste vídeo, mas um pouquinho sem spoilers, e logo em seguida eu vou te avisar que a gente vai discutir tudo isso e também cenas pós-crédito e como tudo afeta num futuro ou não, já que a Marvel quer o quê? Limitar as suas produções. Vem entender tudo isso comigo. Olá, seja bem-vindo ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui para falar sobre o último lançamento do ano da Marvel, né? Que é as Marvels, que chega agora dia 10 de novembro nos cinemas. Eu já conferi na madrugada, gente, na madrugada. Mas confesso, já de imediato, que eu me diverti. É um filme que ele pega o tom do humor lá da Kamala Khan, lá da série dela, né, Miss Marvel, e coloca nesse filme. Não tem aquela coisa mais sarcástica que a gente vê em Capitã Marvel. Aquele humor é deixado um pouco de lado e o humor mais físico, mais expansivo da Kamala é o centro desse filme. Não é aquilo, se você já não se agradou da série da Miss Marvel, provavelmente vai te incomodar neste filme. Mas eu gostei, particularmente ele funciona como uma comédia episódica dessas heroínas. Eu vou explicar mais adiante o que quer dizer isso, mas combina, sabe? Elas conversam, a Kamala, a Karen e também a Mônica, elas têm uma sinergia, elas têm uma união e elas juntas, elas fazem crescer o filme. Mas confesso que a alma e o coração está na Kamala, exatamente pelo tom cômico e porque ela é graciosa, ela é perfeita e ela é sim o futuro da Marvel. Falando ainda desse toque de humor, de como ele não se leva tão a sério em algumas situações, ele é muito colorido, ele é muito expansivo, me lembrou demais Ragnarok, sabe? Esse jogo de virada aí que vem junto com o Taika nos filmes do Thor. Essa leva dos novos filmes, né, digamos, esse toque diferente que o Taika deu pro Thor e pros seus filmes. A Nia da Costa, que é a diretora e uma das co-roteiristas do filme, ela também colocou aqui. Então, para quem gosta e para quem gostou desta fase da Marvel, deste humor da Marvel e dessas produções também mais das séries, vai se identificar e vai curtir. E isso leva para aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, em que período está passando essa história das Marvels. Ele inicia exatamente no ponto em que termina a Miss Marvel, a série Miss Marvel. Como ele termina, a gente tem aqui. E daí, aonde está tudo isso na cronologia dos filmes do MCU? Cronologicamente, não por lançamento, tá? Cronologicamente, na linha do MCU de eventos, ele acontece pós Doutor Estranho e bem antes ali de Invasão Secreta. Isso pode ser um problema para algumas pessoas, já que Invasão Secreta foi a última produção que a gente viu. Basicamente, a gente tá vendo Loki, né? Hoje saiu o último episódio, o que pode trazer algumas mudanças no que a gente vê no desfecho desse filme, mas não é esse ponto. O que eu quero falar em mudança de tom? O Nick Fury em Invasão Secreta, ele tá mais soturno, ele tá mais doído, ele passou por muitas coisas. E o Nick que a gente vê no filme, não, ele tá levinho, ele tá solto, ele tá brincalhão, ele tá o alívio cômico também do filme. E, mas o Nick Fury não é alívio cômico. Ele também tem um pouco desse papel lá em Capitã Marvel, tá? Que ele é mais engraçadinho, um tiozão engraçadola. E aqui ele ainda tá dessa maneira. Um pouquinho mais, porque ele se junta com outros personagens que dão esse toque mais de humor. E daí, se tu for lembrar exatamente do ponto lá do Nick no final de Invasão Secretas, não é o mesmo personagem, gente, a Marvel tá viajando, não é assim que acontece. Porque, exatamente, tudo que a gente vê em Invasão Secreta não aconteceu ainda.
tá? A gente tá exatamente no final de Miss Marvel, que é antes de Invasão Secretas. Por isso que ele não conversa com Invasão Secretas, apesar de ainda tocar na mesma tecla de Skrull e Kree, e sabe, essa guerra infinita deles vai trazer consequências, né? O filme trabalha com consequências dos atos da Carol lá no seu último filme, né? No seu primeiro filme. O que ela descobre sobre Hala, sobre os Kree, sabe, essa tentativa dela de, digamos, destruir lá o que aconteceu, né? Aquela inteligência que domina os Kree, né? Que é a divindade, digamos, deles, e o que aconteceu após isso. Então, ele conta basicamente o que realmente a Capitã Marvel estava fazendo nesse período antes de voltar para a Terra. Então tem muito a mágoa ali da nossa Mônica Rambeau em relação à sua tia, né? Sua tia de consideração, que é a Carol Davis, porque que ela não retornou e tal, porque que ela não estava ali naquele momento sofrido, né? Quando volta do blip e tudo aconteceu, né? Ela perdeu a mãe morreu de câncer, a Maria Rambeau, isso a gente vê tudo, consequência lá em WandaVision. Então essa mágoa que ela sente desse relacionamento que não foi construído durante esses anos, já que a Carol disse que retornaria e nunca mais retornou. Então a Mônica, ela tá muito magoada. Então é um filme para reaproximar essas duas personagens, essa ligação entre as duas, sentimental, e coloca a Kamala como o elo de ligação, porque o filme a gente vai ter a vilã, a Kree, né, ali, que é a Dar-Benn, por incrível que pareça, é esposa, assim, do ator que faz o Loki, tá? Então todo mundo em casa, todo mundo, assim, no mesmo teto. A vilã, ela quer simplesmente se vingar, é claro, da Carol Davis, de alguma maneira, e salvar o seu povo. Então, é uma personagem que ela não é má por ser má. Ela tem ali uma ambiguidade, ela tem um propósito que é muito válido. A maneira como ela faz é questionável, isso sim. E tudo que ela sofreu por coisas que a Carol Davis fez. Então, ele tem esse norte, mas sinto que faltou um pouquinho mais ali de base para essa personagem. O filme tem 1h40, então as coisas e problemas que o filme teve de refilmagem, várias semanas de refilmagem, problemas que o filme parecia que estava confuso, complicado nas suas explicações, porque ele lida com essa troca, sabe, corporal, digamos, das personagens ao longo do seu filme, e tudo que ele quer trabalhar, eles tiveram talvez reduzir, com certeza. Filme que era para ter sido lançado há um tempo atrás, mas, né, pandemia e tudo mais, mudanças, o filme teve um corte muito brusco. O filme, ele teve que mudar, digamos, algumas coisas da sua história e até mesmo, talvez, ali, da sua vilã, propósitos e tal, para contar e para esse filme vir a nascer, né, estar aí em exibição. Claramente, a Marvel, né, ela mudou, ela tentou achar um rumo aí depois de Ultimato, mas muitas coisas vieram, muitos problemas aconteceram, né, de construção de personagens, de atores. Kang tá aí, né, o ator. O que vamos fazer com esse personagem, o que vai acontecer, vão trocar ator, não vai trocar, toda uma base de, digamos, história que estava definida através deste vilão, porque sim, era um vilão e é um vilão muito icônico, e vamos mudar, mas vamos mudar como? Então isso destrutura, então isso tira todas as estruturas deles, e também tem a relação de consumo. É um filme que é para levar a gente pro cinema. E os filmes da Marvel, tirando Guardiões da Galáxia 3, não tá levando ninguém pro cinema. As pessoas estão esperando sair na Disney Plus. E vamos falar a verdade, é isso que tá acontecendo. Aí engloba vários fatores. Cinema muito caro, o reflexo do consumo pós-pandemia, a gente que costumou 2 anos preso em casa, no sofrimento, vendo as produções chegando direto nos streamings.
instantaneamente, ou no máximo 30 dias, 45 dias depois da estreia no cinema, sabe? O medo de estar em um lugar fechado, né, como o cinema também gerou um afastamento, e a nossa... a gente cansou, tá? A gente cansou de heróis. A gente cansou do que a gente tá, sei lá, 14 anos assistindo. Por quê? Porque o público cresce, o público amadurece, as produções elas são vivas, elas precisam estarem conversando com o seu público, e o público que via MCU lá em 2008 não é o mesmo público hoje. Ah, porque mudou o meu personagem. Eu saí da sala de cinema com um cara falando: ah, a Marvel só vai ter jeito quando voltar os homens. Ou seja, quando voltar os protagonistas homens, né? Capitão América, Homem de Ferro. Sabe essa coisa assim? Essas protagonistas mulheres, elas não estão trazendo dinheiro pra Marvel. Tem que tirar. Mas, gente, tem que entender que o público precisa se renovar. Sabe o que era de um jeito há 14 anos atrás? Não é do mesmo jeito hoje. Só que falta esse dedinho na consciência de pensar os filmes não são só pra mim. E também, é claro, que a Capitã Marvel sofreu muito com hate, sabe? Não é um filme horroroso que nem pintaram. Não é um filme que, meu Deus do céu, eu reassisti ele ontem pra, né, vir com tudo fresquinho. Ele continua sendo um filme divertido de apresentação de personagem. Continua, assim como muitos que a gente tem, que são protagonizados por homens e não levaram o mesmo hate. Tem seus problemas? Tem sim os seus problemas e não levaram esse hate todo. Mas, fora isso, o público tá um pouco cansado desses filmes. A gente evolui no nosso olhar de assistir essas produções, sabe? Às vezes o mesmo cansa, mas também às vezes a gente fica um crítico um pouquinho snob. Porque esse filme, como nem eu falei, é um filme episódico, de uma aventura muito centrada numa relação de ali alguns dias, se vamos dizer assim, uns 2 dias, no máximo, se eu vou te falar bem a real, aonde a gente acompanha essas 3 personagens, sabe? Lidando ali com um problema bem específico de relacionamento, que é entre a Capitã Marvel e a Mônica Rambeau, né? Essa relação entre elas, e essa união que vai trazer a Kamala Khan por conta dos poderes. Já que a nossa vilã Dar-Benn, ela tá tentando salvar o seu planeta. Para isso, ela precisa da pulseira, aquela pulseira que a gente vê, que é muito semelhante à pulseira, né, ao bracelete, no caso, da Kamala, que, né, concentra os seus poderes. Na série dela a gente vê que ela é uma mutante, no final das contas, então ela já tinha poderes, não é o bracelete, digamos, né, ele ativa, digamos, ali. Tá, e ela começa a aprender a controlar tudo isso. Mas os braceletes, sim, são artefatos muito poderosos. E eles podem, digamos, ajudar essa nossa vilã ao seu propósito. Então, é assim que elas se unem, através dessa energia comum e dessa ligação que vira quase uma ligação espiritual, emocional entre elas. É muito bonito o contato delas, é muito bonito ver a Kamala como essa fanfiqueira da Carol, vendo a Carol pessoalmente ali na sua casa, sabe? Trabalhando em conjunto para um bem maior, que é deter essa personagem de fazer mal para outros, digamos, né, universos e planetas por conta do seu próprio benefício, por conta de um objetivo que ela tem. Então, é esse o rolê do filme, e ele é muito pontual. Ele sofre muito com cortes ou com redefinições da sua história, do que poderia ter vindo, do que poderia ter sido, mas aconteceu coisas. Eles tiveram que tirar coisas do caminho, tiveram que fazer refilmagem, o filme fica quebrado. Isso é verdade, o filme fica quebrado. Mas ele é uma aventura gostosa dessas personagens, tá? Muito específica e que sim vai ter
não uma consequência definitiva, mas vai ter uma consequência muito bacana para o futuro, que vai estar focado nesse novo público que a gente tem hoje. E que isso que é importante. Tem coisas que melhoram e essa mudança de narrativa, de protagonismo, é o que a Marvel está fazendo. E, ai, mas não tá dando dinheiro, não tá dando bilheteria. Recalcula a rota, meu filho. Não são os personagens que são ruins. Talvez a estratégia que tu tá tomando, de que história megalomaníaca que tu tá querendo contar, aí que tá tendo um problema. E aí a Marvel vem essa última semana com a mudança de que vamos ter uma divisão de produções da Marvel, do MCU, que se chama Spotlight, Marvel Spotlight, que vai ser histórias únicas, né? Histórias que não dependem do universo como todo, ou que serão ponto de partida, meio, desfecho de algo maior, e que vai ser mais pé no chão, literalmente, mais, sabe, terreno, assim como Echo, que é a nova produção que tá para chegar, que saiu o trailer e eu tô muito empolgada, que vai ser exatamente isso. Sabe, não tem ligação com coisas multiversais do MCU. É uma aventura, cara. Ali, ó, bandido, vilão, pau, pedra, pedra e vamos atacar. Eu acho que a Marvel ela precisa retornar para isso. Botar o pezinho no chão, botar o pezinho na terra. Tentar dar um jeito nessa bagunça multiversal que eles fizeram aí, que realmente às vezes fica um pouco complicado, não porque a gente é burro, porque a gente não entende, não é isso. É que é tanta coisa que a gente acaba se perdendo. E 14 anos de universo onde tu tem que resgatar para estar ali junto, talvez sofra, tá? Sofra aí com um novo público. Então, vamos repensar, vamos botar as coisinhas mais pro chão. Não tô dizendo que não vai ter uma grande saga, não vai ter grandes personagens surgindo para juntar equipes, vai ter. E esse filme diz sim e mostra com todas as letras que vai ter juntação de equipe, vai ter equipe nova sim. E mas nem todo filme precisa ser. Às vezes a gente só quer um filme como este, que é uma aventura gostosa, amigável, que te abraça, que te faz rir. Tu vai rir, vai ter momentos que tu vai rir nesse filme. Mas se tu quer a grande evolução da Marvel, o grande filme do ano, não, gente. Não é todo filme que é o grande filme do ano, tá? Homem-Formiga e a Vespa 3. Bem mais ou menos. Esse filme é melhor, tá? Muito melhor. Te garanto. Em questão de personagem, de história, ele é melhor. E tem uma das cenas pós-créditos mais surreais dos últimos tempos. Com certeza. Na verdade, tem a cena final e cena pós-crédito mais maravilhosa. O que não quer dizer que isso mude tanto algumas coisas, mas tá ali. Sabe aquela coisinha daquele selinho, ó? Tá, é isso que vocês querem, é isso que vocês vão ter. Talvez mude um pouquinho, mas é isso que vocês vão ter. Um destaque antes de entrar com spoilers aqui é a família da Kamala nesse filme. Ela não tá solta, ela é muito boa. Ela traz esse toque cômico junto com o Nick Fury, combina este grupo. Então, acho que assim, é muito delicioso. É um filme muito, ainda assim, como o Miss Marvel, é um filme familiar de amor, sabe? De amor de família. Não importa se é família sanguínea, mas são laços familiares de amor. Esse filme é sobre isso. Eu não posso deixar de terminar sem falar ali sobre duas coisas que me incomodam um pouquinho. Eu falei do tom cômico, que é muito parecido com Miss Marvel, sim, é muito parecido. E tem duas cenas que são over, tá? Exageradas. Uma faz referência a aliens, tá? É legal a referência, é legal. Só que acaba sendo só pra deixar a parte fofinha do filme e meio assim exótica. E a outra, a gente vai ter um personagem novo, que é o Ian, o Príncipe Ian.
o que tá acontecendo, por que que elas estão ali com aquele príncipe. É legal, mas como é colocado nesse lugar, talvez tenha ficado assim, tu vai dar aquela risada de meio de vergonha alheia. Eu, particularmente, eu gostei, mas é bem provável que tu não goste. Agora, com o spoiler da cena final do filme e da cena pós-crédito, vai ter duas cenas. É uma cena pós-crédito, mas vai ter no final lá, quando passa todas as letrinhas na tela preta e tem o logo da Marvel, tu vai ouvir um ruído. Não tem nada a ver o ruído. Tá? É só um easter eggzinho de uma coisa fofa que acontece basicamente durante o filme. Mas eu vou te falar agora com spoilers, mas se não quiser, pode levantar quando começa as letrinhas na tela preta, tá? Tu não vai perder nada. Falando aí do final do Príncipe Ian, que representa, que talvez você não goste, como foi colocado, eu gostei muito porque é muito o universo da Miss Marvel, de fanfic, né? Porque ela, tanto nos quadrinhos quanto na série, ela gosta de produzir suas fanfics sobre a Capitã Marvel. E aqui a gente tem uma grande fanfic, porque ela é casada com o príncipe Ian desse planeta, onde eles se comunicam com o quê? Com canto. Então é um planeta de musical, digamos assim. Dança e canto, é assim que eles verbalizam. Mas o príncipe Ian é o quê? Bilíngue, então ele fala comumente, né? Eu adorei. E ela casou com o príncipe Ian, que é lindíssimo, tá lindíssimo, por uma questão de, digamos, diplomacia e tal. Não é um casamento, é uma questão mais de laços realmente políticos e de amizade e fraternidade que eles fizeram. Mas sim, ela é casada. Capitã Marvel, Karen Davis, é casada com um príncipe em um planeta musical. Mas ele remete muito a isso da Miss Marvel, então eles até brincam, né? A Mônica até brinca quando ela chega, isso aí dá uma boa fanfic, e ela fica toda empolgada no relacionamento. Lembrando que no filme também a gente tem a presença da maravilhosa Valkyria. A Emma Thompson, ela tá no filme, ela faz uma participaçãozinha, porque o que rola? O seu planeta, né, a capital do Kree, o Sol, digamos, está morrendo. Então, o planeta está morrendo por conta da destruição que a gente teve, né? Que a Capitã Marvel fala no final do seu filme. Eu vou revelar toda a verdade para os Kree. Eu vou detonar, né, a inteligência suprema lá. Ela faz isso, ela vai e destrói aquela inteligência artificial que, digamos, governava por milênios os Kree, onde ela julgava que, né, eles ficavam à mercê daquela situação, por isso que as guerras aconteceram e tal. Aquela inteligência artificial que dominava tudo, ela foi lá e destruiu. Isso gerou uma consequência em cadeia, aonde o Sol foi afetado e por ali anos, né, o planeta acabou morrendo, entrando em crise. A Dar-Benn, ela tava lá quando a Capitã Marvel, ela foi nessa iniciativa e destruiu a inteligência suprema, e ela guarda esse rancor por todos esses anos, esses 30 anos, digamos, que passa do final lá de Capitã Marvel para agora. Isso faz com que ela se torne a líder e ela tente um jeito de salvar o seu planeta. Essa parte ele fica um pouco confusa. Vou salvar como? Com um bracelete, o mesmo bracelete da Kamala, que era uma dupla. Ela acha né, e começa a abrir portais multiversais, aonde ela consegue retirar, digamos, o recurso de outro planeta e colocar em Hala e colocar no seu planeta Kree, né, água, ar, e ela tá tentando também roubar o Sol. De quem que ela rouba? Dos planetas aonde a Capitã Marvel tem uma ligação. Um planeta onde ela achou para, digamos, um planeta de refugiados Skrulls que ela encontrou, e tem alguns Skrulls lá. Só fala que tem muitos Skrulls espalhados, então por isso que a gente sabe que ele é antes de Invasão Secreta. Então ela vai lá e, tipo, abre esse portal que acaba consumindo, né, colapsando o planeta, tipo, sugando e colocando no seu. Então, tipo, o ar, ela vai nesse planeta do Príncipe Ian, ela vai lá e rouba água, né, abrindo esse portal. Isso
faz com que esses planetas que são atingidos por esse portal, que ela abre com, né, a ajuda do bracelete que ela encontrou, que é par do bracelete da Kamala, e assim ela vai indo por todos esses planetas até chegar, é claro, na Terra, onde ela quer pegar o Sol. É que tá toda a confusão. Nesse primeiro planeta que a gente vê, onde ela ataca, que seria, digamos, uma diplomacia entre os Skrulls e os Skrees, e ela aparece, o pessoal vai ser evacuado, ela ajuda o pessoal a ser evacuado e tá com pessoas lá e vamos mandar essas pessoas pra onde? Ah, eu tenho uma amiga, a Capitã Marvel disse, e chama, né, a Valkyria, que é a rainha da Nova Asgard. Então, essa população que ela resgata, Skrull, vai pra Nova Asgard, tá? E, meu Deus, ai, elas muito se pegaram, ai, não mostrou nada disso, porque, né, as pessoas já colocam hate nos filmes que tem a Capitã Marvel. Hate nos filmes que é protagonizado por personagem feminino. Imagina se tu coloca um beijinho da Valkyrie e da Capitã. Aí, meu Deus, é motivo de terceira, quarta, quinta guerra mundial. Não pode. Iam ficar... Ah, mas elas se pegaram. Mas com certeza elas se pegaram. E elas têm essa amizade, ela pede essa ajuda, então a Valkyrie só aparece lá, resgata eles e leva. Nem a Nova Asgard aparece. Mas ela tá bem bonitinha, sabe? De terninho, bem bonitinha, do jeito que a gente gosta. Claro que elas conseguem resolver, elas conseguem controlar essa troca de corpos, que é a melhor parte, assim. As atrizes fazendo essa troca é muito boa, como elas controlam isso. Fica boas ou lutas enquanto uma vai trocando de cor com a outra por causa da energia, né, desse portal que foi criado através do bracelete, né, com a ajuda do bracelete, mesmo bracelete parzinho da Kamala, é por isso que elas trocam essas energias, estão, digamos, conversando, vem tudo dali, da mesma origem, então, por isso que aconteceu. E as lutas que envolvem isso é muito bom. No final, elas conseguem derrotar, é claro, ali a vilã, e surge a ideia de como ajudar o planeta Kree. A Capitã é muito poderosa, ela realmente tem muito poder. Ela poderia dar, digamos, um empurrão no Sol para ele voltar a funcionar. É isso que acontece no final, tá? Ela dá um choquezinho lá no Sol e ó, voltamos, tudo em paz. Podia ter feito isso antes. Ela sofre muito durante todos esses anos por conta do que fez com Hala, né, com o planeta Kree, por isso que ela não volta para o planeta Terra, né, ela se sente muito vilã por tudo que ela causou ao, né, destruir aquela inteligência artificial, mas também ao mesmo tempo destruir aquele planeta. Então ela se chama, né, Aniquiladora, ela é chamada pelo povo Kree de Aniquiladora, então ela carrega esse peso. Achei isso um pouco brega, mas é um dos motivos que faz ela não voltar para falar com a Mônica ao longo desses anos. Só que o último portal, esse aberto, é o do Sol na Terra, o que faz com que elas terem que arrumar um plano onde a Mônica vai tentar fechar. Só que ela fecha e fica do outro lado. Então ela fica em outro universo, tá? Paralelo. Todo o rolê do multiverso a tem aqui, e ela vai parar em um outro lugar. É a nossa cena pós-crédito, aonde, é claro, a gente vai ter participações especiais. Eu já chego aí. Vou falar da última cena, onde a gente vai ter a Kamala, porque a Kamala é maravilhosa. E quando ela encontra o Nick, encontra a Mônica, faz tudo, ela acha que tá sendo aprovada num teste pros Vingadores. Só que, né, é claro, não existe mais a iniciativa Vingadores. O que ela faz? Ela promove a sua própria iniciativa, Novos Vingadores. Ela pega simplesmente um tablet, digamos, que caiu com todas as informações dos super-heróis que tem registro e vai atrás dos novinhos. E ela vai aqui atrás da Kate Bishop, sim, a nossa Gavião Arqueira, e diz: eu tenho uma proposta para te fazer ao melhor estilo Nick Fury, de bonezinho no escuro. Quando a Kate abre seu apartamento, ela vê a Kamala sentada com aquela pose. Tudo aquilo que a gente imagina que aconteça, né, dos heróis, mini-heróis que aparecem ao longo das séries, a gente vai ter a iniciativa Novos Vingadores, aí liderada por quem? Por nada mais, nada menos do que Kamala Khan.
maravilhosa. Ela tá montando a sua própria equipe de heróis com base nos registros do Nick de superpoderes. Só que aí a gente tem uma coisa que vai fazer ligação aí com a cena pós-crédito e talvez com Loki, que tá entrando aí no seu último episódio, então depende muito do que vai acontecer para saber se realmente tem base isso que eu vou falar. Mas na cena pós-crédito a gente tem, é claro, vazou, teve vazamento, todo mundo já sabia. O Fera, né, aparece e também a Maria Rambeau aparece numa cena junto com a Mônica. Porque quando ela fecha esse buraco, digamos, na Terra, ela é jogada em outro multiverso. E esse outro multiverso tem Fera. E o ator que faz o Fera aqui é o Crazy, lá do filme de 2006 do X-Men, tá? É dessa versão, é este ator. Então, se você olhar e dizer, meu Deus, que seja de porco. O senhorzinho, ele tá bem senhorzinho já, tá? Então teve que dar uma rejuvenescida nele e tapear ele de azul. Mas é o Fera lá do filme de 2006. E deu aquela chocada no coração. Porque ela acorda, claro, desnorteada, percebe que tá ali com a mãe do lado, mas não é a mãe. É a Maria Rambeau, mas a Maria Rambeau de outro multiverso, que não é a mãe dela, tá? E aí é que vem a dúvida. Esse universo onde foi parar a Mônica Rambeau é o 838, o universo que a gente vai lá em Doutor Estranho 2, sabe que a gente tem os Illuminati formado ali, boa parte também pelo Xavier, a gente tem a própria Maria Rambeau sendo a Capitã Marvel naquele universo, é ela, aí é que tá. A série da Miss Marvel, ela se passa depois do Doutor Estranho 2. No Doutor Estranho 2, a gente tem a morte do Charles Xavier, tá? A nossa querida Wanda mata ele, já quebra o pescoço, né? E, teoricamente, ela dá uma matadinha também na nossa Maria Rambeau, tá? Tudo acontece no filme. E que fica, porque o Fera faz referência ao Charles. Ah, que vai passar isso pro Charles, que vai conversar com o Charles. Se o Charles tá vivo. E a Maria Rambeau, ela tá com um outro uniforme, que é o uniforme de uma personagem também ali, né, da Capitã Marvel, que era chamada de binária, aquele uniforme branco, com aquelas estrelas na lateral. Então, não é o universo 838, tá, gente? Não é aquele universo que a gente vê. É um outro universo onde tem esses personagens também, mas de maneira diferente. É que vem o rolê da teoria que pode mesclar os universos, esse caos multiversal na série do Loki, nesse último episódio. Aí se junta tudo, pode ser. Mas pode ser que não, porque a gente ainda tem Deadpool 3, onde a gente também vai ter o Wolverine, que pode ser de outra realidade. E aí? Como é que mostra? Aqui, pra mim, é apenas um easter eggzinho, não vai influenciar tanto, porque, né, a gente teve isso em Doutor Estranho. Cada multiverso tem personagens, né, diferentes em realidades diferentes, em situações diferentes, né, os mesmos, mas em situações e histórias diferentes. Aí fica para o que eles vão planejar. Essa é a grande confusão, sabe? Eles querem mesclar e juntar e dar um jeito de unir o X-Men já no universo existente e estabelecido do MCU. Como eles vão fazer isso? Né? Tecendo de novo essa linha tempo, espaço. Depende do que a gente vai ver em Loki e depende de como que eles vão usar isso em Deadpool 3, que era para ser ano que vem, logo no início do ano, era, mas foi adiado ainda sem data determinada. Então, eles têm que arrumar uma confusão tão grande em relação a isso, que no final das contas eu acho exagerado ter colocado essa cena. Sabe, foi para puxar público. Não sei se ela vai ter tanta consequência assim no futuro, especificamente. É claro, eles vão ter que resgatar. A Capitã Marvel não vai ficar sossegada até não ver a Mônica Rambeau de volta. Então, como isso vai ser usado? Mas a coisa do Fera, para determinar bem o X-Men,
tem um X bem lindo, é o X-Men. Então, provavelmente, daquela realidade que a gente tem nos filmes de 2006, pode ser, tá? Aquele multiverso, aonde a gente vai ter a Mônica. Como vai ser usado isso é um grande problema do Kevin, porque tá muito confuso. Tá bem confuso. E, de novo, não é uma questão de inteligência, de saber do universo, saber de quadrinhos, não. Uma coisa que tá confusa, parece que não tem mais um norte, aí complica pra nós. Mas o que mais me empolga e o que realmente determina o futuro da Marvel é a iniciativa Novos Vingadores, liderado pela Kamala. É isso que me importou pra mim, sinceramente, tá? Essa coisa do Fera, do X-Men, a gente sabe que vai começar, mas colocar coisinhas assim em todos os filmes me parece ser para apenas puxar público, apenas puxar dinheiro, e tu pode simplesmente acabar com aquela linha, porque, né, tu faz isso com uma explicação simples, tu tá vendo aí Loki, né, depende muito. E olha, eu sinceramente torço muito pro Kevin retornar para sua linha narrativa um pouco mais simples. Eu acho que essa coisa multiversal, claro, ela continua, ela é bem importante, ela determina muita coisa para o futuro e provavelmente vai ser o que vai ligar, né, X-Men, sim, X-Men com MCU, então a gente precisa dela, mas olha, tem que ter uma paciência e aquela paciência de Jó, porque, tipo, estão fazendo isso para mexer com o meu emocional, para me tirar dinheiro, para me ver ir pro cinema ver essa cena. Porque, no final das contas, eu não sei se ela vai ter tanta importância assim no futuro. Ela só vai ser mais um easter egg, assim como foi os Illuminati lá em Doutor Estranho. Beijos. Se você entendeu tudo isso, está ainda com dúvida de alguma coisa, me conte aqui nos comentários. Eu adoro falar sobre este universo do MCU, essas ligações, e elas são tão importantes, tão bacanas, que fazem a gente aquecer o coração. Em relação a assistir ou não assistir, vai assistir, tá? Porque com certeza você vai se divertir, ainda mais se você acompanha mais ou menos filmes Marvel, é bom. Se não, espera que provavelmente esse vai ser o lançamento de Natal do Disney Plus, então daqui 45 dias tá ali. Beijos e até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal, que eu sei, eu falo muito, falo demais. Mas às vezes tem coisas que a gente precisa conversar e botar pra fora. Beijos.